Em 1981, no sul de Minas Gerais, perto da cidade de Luminosa, Gilson Barroso, enquanto dirigia seu jipe numa manhã rumo a uma pescaria, à beira da estrada viu algo muito incomum. Uma mulher exótica que comia as folhas de uma árvore. Este caso foi relatado pelo ufólogo Albert Eduardo, durante uma entrevista ao canal 98 Live Show, no programa Radiocast. O ufólogo conta que Barroso, ao se deparar com aquela estranha cena, resolve parar o carro e indagar a estranha. Esta possuía uma aparência exótica, mas muito bela, com cabelos muito louros, bem claros e um rosto um pouco triangular. Seus olhos eram bem amendoados, de um tom entre o verde e o azul. A testemunha não soube definir com precisão. Barroso então pergunta à mulher de quem ela é filha, se é parente de alguém ou está na casa de alguma pessoa da região. Albert faz um parêntese, explicando que é comum no interior de Minas as pessoas fazerem este tipo de questionamento. A mulher então olha para Barroso e responde: "Eu não sou daqui", segundo o ufólogo, falando português bem forte. O homem então insiste perguntando a ela se estava na casa de alguém, no que ela responde: "Não, estou aqui, cheguei agora". Barroso trazia consigo uma espécie de bolsa. Nela havia 2 sanduíches preparados por ele, com algum embutido que Albert não soube precisar, já que durante a pescaria ele gostava de comer algo. Então, ele resolveu dar um para a mulher comer, afirmando que aquilo era melhor que as folhas. Ela então pega, abriu o pão e cheirou o embutido, o jogando fora, e comeu apenas o pão puro. Barroso então pensou consigo: essa mulher é doida mesmo. Então ele resolve convidá-la a ir à pescaria com ele. Ela se sentou no jipe e eles foram rumo à pescaria. Ao chegarem no rio, Barroso se sentou e a mulher ficou agachada abraçando seus joelhos, passando muito tempo nessa posição, algo muito incomum e incômodo para a maioria de nós. O homem então começa a contar várias histórias para ela, coisas da roça, no que ela ouvia calada e vez ou outra dava um sorriso. De repente, ela falou que havia esquentado muito e Barroso responde que sim, já que se aproximava do meio-dia. Ele então retira o vestido que estava usando e o homem vê que por baixo ela não usava nenhuma peça de roupa. A estranha então pula no rio e começa a nadar. Desesperado, Barroso pede a ela para sair dali, já que aquela era uma parte perigosa do rio e que as pessoas ali costumavam serem puxadas. Ela então, sem se preocupar, continuou nadando. Em seguida, ela sai do rio, coloca seu vestido de volta e se agacha novamente, ficando naquela posição incomum. Após pegar um pequeno peixe, a mulher pergunta a Barroso se ele come aquilo, no que ele responde afirmativamente. O homem então coloca o peixe numa pequena caixa e resolve voltar para sua casa, trazendo consigo a estranha mulher. Quando chegaram, Barroso se vira para a mulher e diz que fará um almoço bem caprichado para ela. Ele então pega um pote com feijão e começa a catá-los, para separar os grãos que estão ruins e a sujeira, quando acontece algo inesperado. A mulher simplesmente põe a mão no pote, enche sua mão com os feijões e começa a comê-los. O homem, em desespero, pede a ela para que pare com aquilo, pois iria acabar quebrando seus dentes. Nesse ponto, Albert dá um salto na história, contando que esse improvável casal permaneceu junto por cerca de 5 semanas. Prosseguindo, ele conta que certa vez Barroso havia deixado alguns papéis sobre a mesa e que a mulher começou a desenhar neles. O homem, ao ver os desenhos, elogia a mulher, dizendo que ela tem o dom de ser artista, no que ela responde dizendo que gosta de fazer aquilo, pois traz memórias do lugar de onde veio. Ao ver o desenho, a paisagem de uma espécie de deserto vermelho, com o sol avermelhado ao fundo, o homem deduz que ela deve ter vindo da África, e que aquele seria o deserto do Saara. Após esse dia, Barroso se dirige à cidade para comprar algumas peças de roupa para a mulher, já que esta só tinha o vestido que usava. Ele acabou aproveitando e comprou algumas cartolinas para ela continuar fazendo seus desenhos, todos com paisagem do lugar de onde ela viera. Certo dia, Barroso resolve perguntar que lugar era aquele. A mulher aponta para um desenho do sol, dizendo que aquele era o seu sol, e que ele começou a inchar,
algo que futuramente também iria acontecer com o nosso Sol, afirmando que ele vai começar a ficar alaranjado, depois vermelho, e vai começar a inchar, engolindo todos os planetas ao seu redor. Ela prossegue afirmando que após seu Sol começar a esquentar demais, que muitas pessoas começaram a morrer e que a água secou. Devido a isso, alguns seres foram ao seu planeta e a recolheram, assim como outros, distribuindo eles em lugares onde pudesse perpetuar a espécie. Depois de algum tempo, a mulher passou a ter um comportamento curioso. Durante algumas noites, entre as 7 e 8 da noite, ela ficava do lado de fora da casa olhando fixamente para o céu. Intrigado, Barroso pergunta a ela o porquê dela olhar tanto para o céu, no que ela responde que estava tentando encontrar uma estrela. Ele não entende muito aquilo, então ela diz que está tentando encontrar de onde veio. Sem dar muita importância, o homem se vira e entra na casa. Após isso, a mulher passou a ter outro comportamento curioso. Ela ficava ao lado de um antigo rádio, apenas ouvindo o ruído da estática. Barroso, vendo aquela estranha cena, se vira e pergunta: escuta aqui, dentro de todas essas doidices suas aí, você não gosta de ouvir um caipira? Então ela responde que estava tentando achar a frequência para ter contato, para saber se tem alguma coisa ou se estão falando alguma coisa. Após isso, ela abriu o rádio e mexeu nele lá dentro. Barroso ficou desesperado, achando que ela estragaria seu rádio, mas ela o tranquilizou dizendo que não faria isso. Após isso, ela foi para o lado de fora da casa, se sentou e ficou olhando para o céu. O homem então pergunta a ela se está passando mal, no que ela responde que não. Ele insiste perguntando qual o problema dela, e ela responde que recebeu uma notícia muito ruim e que depois contaria a ele com calma, porque ela achava que ele tinha que ser preparado para entender. Albert confirma que no período em que estiveram juntos, o casal manteve relações e a notícia que ela queria dar tinha uma conexão com isso. O problema, segundo a mulher, é que seus cromossomos não eram compatíveis, assim como sua biologia, excetuando-se a aparência externa, não era compatível com a nossa, ou seja, ela não tinha condição de perpetuar nada no nosso planeta, porque ela não conseguiria engravidar. Sendo assim, ela teria que buscar outro lugar mais adequado. A mulher então falou com Barroso que não tinha mais a menor condição de ficar aqui e que teria que partir. Segundo Albert, o homem se apaixonou e não queria deixá-la ir embora. Em outra noite, Barroso pegou a mulher juntando as peças de roupa que ele havia dado a ela e vestindo aquele mesmo vestido que ela usava quando foi encontrada. Depois sentando-se na cama, com uma sacola de supermercado ao seu lado. Ele ficou vigiando a mulher e, em dado momento, ela se vira para ele dizendo que preferia que ele estivesse dormindo, porque ela logo seria levada. Pouco tempo depois, ela se levanta dizendo que está quase na hora. Barroso então a abraça dizendo que ela não iria. Inesperadamente, a mulher o abraça também e, com uma força descomunal, o amarrou na cama com um lençol, acabando por machucá-lo. O homem começa a gritar e a mulher, sem nenhuma empatia, parte em direção à saída. De onde estava, ele podia vê-la de pé do lado de fora, olhando para ele, que continuava a gritar e chorar. Repentinamente, surgiu descendo algo que Barroso chamou de bacia luminosa, que iluminou tudo como se fosse de dia. Naquele momento era de madrugada. O objeto então abre uma espécie de porta que se torna uma rampa. Na porta havia um ser, mas devido à forte claridade, Barroso não conseguiu enxergá-lo muito bem. A mulher então vai para dentro do objeto. Quando chega na porta, se vira e, olhando na direção do seu companheiro amarrado dentro da casa, estende o braço como numa saudação. Entra, a porta se fecha e o objeto parte rumo ao céu. Por volta das 5 horas da manhã, alguns agricultores que passavam em frente à casa de Barroso, a caminho da lavoura, ouvem ele gritando e o socorrem. Barroso, um homem tido por todos como muito alegre, passou vários anos amargurado após esse ocorrido. O ufólogo Albert Eduardo crê que, pelo tempo, Gilson Barroso tenha falecido. É interessante pontuar que esse e outros casos pesquisados por Albert faziam parte de um arquivo que ele mantinha no escritório
no centro da cidade de Belo Horizonte. Em 1988, todos os casos arquivados foram roubados. Extraordinariamente, itens de mais valor que estavam guardados no mesmo local, como câmeras fotográficas e filmadoras, não foram levadas. Na pasta onde estava o caso de Gilson Barroso, havia até mesmo um dos desenhos da estranha mulher. Albert Eduardo prometeu que em abril de 2024 lançaria um livro contando esta história com mais detalhes. Não posso afirmar, mas provavelmente trata-se do livro Os Invasores, Eles Estão Aqui, lançado neste ano de 2024.